Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Extensamento Popular, um lugar para se discutir educação, saúde, experiências e práticas sociais à luz de uma perspectiva democrática e freiriana. Se você, caro ouvinte, tem curiosidade sobre extensão, movimentos sociais, participação cidadã e educação popular, venha ouvir o podcast. Esse é um oferecimento do Grupo de Pesquisa em Extensão Popular Estelar UFPB. Sem mais delongas, neste novo episódio falaremos na temática Extensão Popular, possibilidade de uma extensão universitária humanizadora e emancipadora para as práticas de promoção da saúde, com a contribuição do professor Pedro José Santos Carneiro Cruz, ou Pedro Cruz, nutricionista de formação, doutor em educação, professor do Departamento de Promoção da Saúde da UFPB, bem como dos programas de pós-graduação em Educação e Saúde Coletiva, ambos da UFPB. Então, aumenta o volume que vai começar. É um prazer enorme assim, estar conversando com vocês. Eu acho que nós somos companheiros, né? E companheiras como eu vou falar agora, da construção de um entendimento e de uma prática de extensão como um pilar estruturante da universidade, né? E nessa intenção, acho que a gente está junto em qualquer universidade do Brasil que a gente esteja, para que a gente possa encharcar os nossos cursos de graduação de extensão, né? Mas não extensão pela extensão, mas uma extensão que dá sentido à pesquisa, que dá sentido ao ensino e que contribui para a gente estar formando profissionais não apenas interessados numa perspectiva de ganho individual no seu processo formativo, mas tem um compromisso de ganho cidadão e um compromisso de, ao sair da universidade, poder se preocupar, se compromissar e efetivamente desenvolver atividades e ações que possam dar uma contribuição para a evolução e as mudanças que a gente precisa na nossa sociedade, né, no nosso dia a dia. Então, eu acho que a extensão traz esses elementos vários. E aí a gente tem vários grupos de estudantes, de professores, de professoras, técnicos e técnicas no país todo, tentando fazer esse tipo de extensão, né, que é uma extensão, como eu disse, com esse sentido. Então, pessoal, eu vou trazer um pouco para vocês essa perspectiva, esse olhar do que a gente chama de extensão popular. E aí a gente vai principalmente estar frisando possibilidades de uma extensão universitária, humanizadora e emancipadora para as práticas de promoção da saúde. E essa reflexão que eu vou trazer para vocês, ela tem como base ideias, desafios e aprendizados que a gente vem acumulando a partir de experiências em educação popular em saúde em um programa de extensão e de pesquisa que temos aqui na UFPB, chamado PNAB. O nome da sigla do PNAB é Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica. O PNAB é um programa de extensão que já vem sendo desenvolvido há 15 anos aqui na UFPB, e muito a partir do que a gente vem vivenciando e aprendendo no dia a dia do PNAB é que a gente traz algumas dessas reflexões aqui para vocês. Aí eu estou compartilhando algumas imagens desses 15 anos de trajetória do PNAB, né? A gente atua junto à Unidade Básica de Saúde, né, da Estratégia Saúde da Família, no bairro do Cristo Redentor, que é um bairro aqui da cidade de João Pessoa, Paraíba. É um bairro que reúne dentro dele, tem 3 grandes comunidades, onde moram pessoas da classe populares, da classe trabalhadora, comunidade Jardim Itabaiana, Pedra Branca e Boa Esperança, fica uma coladinha com a outra, e essa unidade de saúde, portanto, cuida de todo esse território dessas 3 comunidades, e o PNAB tem uma parceria de colaboração, de construção conjunta com a unidade de saúde, com seus trabalhadores e trabalhadoras, e com moradores e moradoras da comunidade e suas lideranças também. Tá? Ao longo desses anos todos, a gente vem desenvolvendo cursos, oficinas, rodas de conversa, grupos comunitários, hortas comunitárias, apoio a grupos de caminhada, grupos de idosos, de pessoas com hipertensão, com diabetes, né? Trabalho com escola
uma escola de ensino fundamental que é colada muro com a unidade, já trabalhamos também com a creche, cozinha comunitária, enfim, nesses 15 anos vão sendo várias estratégias que a gente vai desenvolvendo junto à comunidade, à unidade de saúde, à escola, no sentido da gente construir ações de promoção integral da saúde de forma colaborativa com a ação social, de forma colaborativa com apoio social e de forma colaborativa com a construção da cidadania e do enfrentamento às desigualdades e aos processos de vulnerabilidade social, os quais têm aumentado de forma preocupante e alarmante, principalmente nos últimos anos. Bom, pessoal, e não apenas pela pandemia, cabe dizer, mas vamos, para começar essa conversa, situar aqui para vocês, e aí vocês já passaram por várias práticas de extensão, então serve para a gente dar uma revisitada no que é que a gente está falando quando a gente está falando de extensão e, particularmente, quando a gente qualifica essa extensão popular. O que é que nós estamos querendo falar com isso? Então, o conceito de extensão popular é um conceito que vem sendo trabalhado e aprimorado por diversas experiências, diversos grupos, Brasil afora, né? Mas que, particularmente, a gente pode dizer que é na Universidade Federal da Paraíba, com o professor José Francisco de Melo Neto, e no grupo de pesquisa em extensão popular, que é o grupo que eu tenho a honra e o prazer de coordenar atualmente, que a gente veio desenvolvendo de forma mais, vamos dizer assim, enfática e com uma ênfase maior esse conceito, né, e os princípios do que seriam uma extensão popular, tá? Então, o primeiro elemento que a gente quer dizer para vocês é que quando a gente está falando de extensão popular, a gente está falando de um trabalho que é social e útil. Nesse sentido, a gente está querendo dizer que quando a gente fala de extensão, a gente não está falando de uma caridade que eu vou fazer para expiar os meus pecados, ou porque eu sou muito bonzinho, ou porque eu acordei com a vontade de fazer bem a alguém, só por isso. De maneira nenhuma, nem extensão popular é uma concessão que a universidade ou que qualquer setor faz a qualquer outra pessoa, setor que seja. Não, quando a gente está falando de extensão, a gente está falando de um trabalho. É trabalho, extensão é trabalho. E extensão é trabalho, sobretudo porque, como eu disse, não é um favor que você faz a ninguém. Extensão é trabalho porque é uma ação. Por ser trabalho, o trabalho é o quê? É uma ação criativa, criadora e transformadora das mulheres e dos homens sobre a realidade para melhorar essa realidade, superando os problemas ali identificados, para construir uma vida com dignidade, uma vida com sentido para todas as pessoas que ali moram e que ali trabalham. Então, extensão é efetivamente o trabalho, é um desenvolvimento de um processo sério, né, com objetivos, com metas, né, com todo o conjunto de etapas para se alcançar os ideais e as intenções que motivaram a própria início e construção desse trabalho. É um trabalho social, porque é um trabalho que ninguém faz sozinho. Então, extensão não é um trabalho mecânico, nem é um trabalho que ninguém faça absolutamente sozinho, só apertando o botão ou dando comando A, B ou C. É um trabalho que precisa de gente, e precisa muito mais do que gente, precisa de uma coletividade e precisa de uma relação entre as pessoas, de cooperação, de colaboração para que o trabalho possa ser bem desenvolvido. Portanto, é um trabalho social. Eu vou precisar do outro e da outra para desenvolver esse trabalho. E ele é útil porque não é um trabalho vazio, não é um trabalho qualquer, não é um trabalho que não se preste a nada. Como eu falei anteriormente, é um trabalho que ele só existe porque ele tem uma utilidade, ou seja, eu trabalho pensando em algo, pensando em modificar algo, em construir algo, em chegar em algum lugar. Então, eu não trabalho à toa. Então, é um trabalho, portanto, que tem uma utilidade. Isso é que nós estamos falando de extensão popular. E, nesse sentido, é um trabalho social e útil que passa, como eu falei antes, por um processo de comunicação. É um trabalho que vai exigir
das pessoas que estão na equipe desenvolvendo uma capacidade de comunicação, e é um trabalho que só vai ser feito quando essas pessoas da equipe extensionista se colocam numa atitude disponível de comunicação com as pessoas nos territórios, nos serviços, nas instituições onde esse trabalho vai ser desenvolvido. Ou seja, não é um trabalho que os entes da universidade vão chegar em qualquer lugar e apontar o dedo e dizer como tem que ser, ou vão chegar lá como redentores e redentoras e resolver os problemas todos. Não. É um trabalho que vai exigir a comunicação das pessoas, e aí não só a comunicação interna dentro da equipe, mas a comunicação das pessoas da universidade, portanto, os extensionistas, com as pessoas da sociedade, dos grupos, dos serviços, das instituições, portanto, onde esse trabalho vai ser desenvolvido, vai exigir uma atitude cooperativa e colaborativa que só vai poder ser realizada a partir de uma perspectiva comunicativa, tá? É um processo, não é uma coisa que você estala o dedo e acontece, não é um trabalho, nem uma comunicação que se dá por decreto, certo? Que se dá do dia para a noite, pelo contrário, vai exigir paciência, idas e vindas, lidar com o imprevisto, vai exigir muito debate, muita negociação, muito diálogo, muita análise do processo, análise da conjuntura, ponderação, planejamento, apostas, reavaliações. Estão compreendendo? Ou seja, é um processo, não é uma coisa de 1 mais 1 é 2, ou você faz passo A, depois o passo B, depois o passo C. Você tem que ir construindo passo a passo, momento a momento, com a compreensão de que pode ter imprevistos, pode ter retrocessos, e a avaliação disso precisa ser feita permanentemente para que, caso seja necessário, haja uma adequação ou correção da rota, por exemplo. Por isso tudo, gente, extensão, é processo. E aí a gente também está caracterizando, como está nesse próximo ponto aí, como uma construção de uma ação universitária cujo ponto de partida é a realidade. Ou seja, é um trabalho, é uma comunicação, é um processo, mas que só vai ter sentido, só vai acontecer se o ponto de partida desse trabalho, que é feito por uma comunicação e que é um processo, tiver como ponto de partida a realidade mesma. Ou seja, eu não faço extensão porque eu tive uma ideia do nada e eu vou amanhã querer fazer, né? Extensão, ela só tem sentido quando a realidade social, na sua complexidade, nos seus problemas, na sua dinâmica, sabe, em toda a sua movimentação e suas contradições, na medida em que essa realidade social vai me demandando, vai me estimulando, vai me provocando para eu construir esses trabalhos. Então, como eu disse antes, não é um trabalho à toa, é um trabalho que vem de uma provocação que eu tenho da realidade social para superar os problemas dessa realidade. Então, eu não posso perder de vista que o ponto de partida da extensão é a realidade social, suas dinâmicas, complexidades e contradições. Aí você vai dizer, mas isso você não está batendo, chovendo no molhado, Pedro, falando que todo mundo sabe? Não necessariamente, porque tem ações de extensão que são feitas sem sentido nenhum, porque é o tema que o aluno gosta de trabalhar, o que o professor gosta de fazer. Por exemplo, eu vou lá para uma comunidade, eu gosto de trabalhar com a população idosa, eu vou lá construir um grupo de idosos na comunidade. Mas você chegar lá na comunidade, nada contra os idosos, tá? Mas, assim, de repente, o que está pulsando, palpitando, demandando mais lá, seja um trabalho mais urgente com jovens, por exemplo. E aí, de repente, eu ignoro isso? Não, porque eu quero trabalhar com idosos, ou porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, entendeu? A vocação de para onde o processo de extensão deve ser guiado, a vocação é inspirada no que a realidade fala, no que a realidade chama, no que a realidade interroga, certo? Para a gente poder captar isso, é preciso que os processos de extensão tenham como pauta a convivência
dos extensionistas com a realidade e com seus protagonistas. Então, eu não vou conseguir captar o que essa realidade social está me demandando se eu não efetivamente tiver momentos e vivências e situações de ver essa realidade, porque tem muitos problemas da realidade social que eu só vejo quando eu vou para lá, quando eu convivo lá com aquela realidade com as pessoas. Então, por isso que antes de que eu possa chegar no projeto de extensão com 1.500 ideias sobre o que eu quero fazer, não tem problema ter ideia, mas antes de definir, é imprescindível conhecer o território, conhecer o serviço, conhecer a instituição, conhecer a realidade onde eu vou trabalhar. E não apenas conhecer de lá, fazer uma visita e ir embora e acabou. É conviver, é ter tempo para fazer isso. Porque muitos problemas só vão aparecendo com o tempo, com a convivência. Não só com a realidade, no sentido de eu estar presente no local, mas no diálogo com os protagonistas daquele local, os trabalhadores, trabalhadoras, moradores, moradoras, enfim, as pessoas que ali vivem e trabalham. E aí a extensão popular ela vai nos recomendar entender que nosso foco não é qualquer realidade, mas é a realidade dos grupos socialmente excluídos, oprimidos e marginalizados. Então, a extensão popular vai ter uma opção muito evidente de trabalhar com os processos de vulnerabilidade e de desigualdades sociais, para, junto com as pessoas que estão convivendo com essas situações, enfrentar essas situações. Tá? E aí, a extensão popular, portanto, ela busca reorientar o ensino, porque por essa conexão dos estudantes, professores e técnicos com a realidade social, os conteúdos do ensino da sala de aula não vão poder ser mais conteúdos vazios, vão cada vez mais por reivindicação mesmo desses professores e professoras, estudantes e técnicos e técnicas, vai precisar ser um ensino com conteúdos que sejam adequados, coerentes e úteis para a resolução dos problemas sentidos na realidade social. Né? E a pesquisa não vai ser mais uma pesquisa qualquer, uma pesquisa vazia, vai precisar ser uma pesquisa com temas emergentes e questões socialmente ressonantes, as quais eu vou ter sentido pela extensão. Então, a extensão é o ponto de partida para que eu possa reorientar o ensino e reorientar a pesquisa. Reorientar em que sentido? No sentido de se conectar com a realidade mesma, seus problemas e suas questões, certo? E por que a gente qualifica essa extensão como popular? O que é que tem esse popular? Né? Porque, como eu falei agora há pouco, essa perspectiva de extensão ela tem muita nitidez de que ela tem uma opção na sociedade e de onde ela quer chegar. E aí eu vou trazer uma fala do professor Alder Júlio Calado, que é um grande educador, professor aqui da Paraíba, né? Que está aposentado, né, no momento, mas continua, inclusive, escrevendo, contribuindo, dando palestras para ajudar a gente a pensar os nossos processos de extensão e de educação. Ele fala que esse lugar que a gente quer chegar é uma sociedade que seja economicamente justa, socialmente solidária, politicamente igualitária, culturalmente diversa, dentro de um processo coerentemente marcado por práticas, procedimentos, dinâmicas e posturas correspondentes ao mesmo horizonte. Então, a extensão popular ela vai ter como horizonte essa sociedade com essas características que a gente está dizendo aí através da fala do professor Alder, mas com um detalhe, ela vai precisar desde já ter práticas, procedimentos, dinâmicas e posturas coerentes com isso. Então, por exemplo, eu não posso querer construir com a minha extensão, a minha que eu digo assim, o projeto que eu atuo, certo? Eu não vou poder querer construir uma sociedade socialmente solidária se na minha prática, na extensão, hoje, eu não sou socialmente solidário. Eu não vou poder construir uma extensão que eu pretendo que seja culturalmente diversa se no meu dia a dia, hoje, eu não promovo a diversidade cultural. Estão compreendendo? Então, eu preciso já praticar desde já a sociedade que eu quero ver lá.
na frente. Senão, a gente não chega a lugar nenhum. Na perspectiva popular, os fins não justificam os meios. Então, para eu alcançar o objetivo tal, eu vou ser incoerente com esse meu objetivo. Não. A educação popular, a perspectiva popular nos recomenda buscar a coerência máxima daquilo que eu almejo e daquilo que eu pratico hoje, tá? E aí, o popular também, pessoal, esse adjetivo, ele vai demarcar o caminho de um tear, de um tecer, de um construir dessas experiências que seja por uma metodologia participativa e dialógica, mediatizada pela construção compartilhada do conhecimento. E o conhecimento nessa educação de perspectiva popular, que vai também qualificar essa extensão universitária com a linha do popular, o conhecimento ele é um elemento mobilizador de mudanças, necessariamente atreladas à intencionalidade política, humanizadora e emancipatória. Então, a gente fala, vamos produzir conhecimento, vamos construir conhecimento. Pelo olhar da extensão popular, a construção do conhecimento, ela também tem uma utilidade. Ó. Ela tem uma utilidade para quê? A gente conhecer para quê? Para a gente poder entender a realidade, as questões, as relações mais e melhor, para que a gente possa paulatinamente construir as mudanças necessárias na realidade social. Então, de novo, não é um conhecimento vazio, nem é um conhecimento somente para eu publicar, para eu engordar o meu currículo Lattes. É um conhecimento que deva ter uma utilidade social, ao mesmo tempo pode engordar o currículo Lattes. Mas, sobretudo, a intenção primeira não é currículo, a intenção primeira é um conhecimento vivo, vibrante, que consiga contribuir para as realidades sociais, os processos, os serviços e as instituições. Constitui, portanto, o popular uma concepção dedicada ao desvelamento de processos educativos, de trabalho, de construção social e solidária, de resistências, reexistências e enfrentamentos, visando a superação das desigualdades sociais. E aí não é um enfrentamento, como infelizmente a gente está vendo hoje na realidade mundial, violento, terrorista, pautado pelo medo. Não, quando a gente está falando aqui essa expressão enfrentamento, é no sentido das pessoas e grupos que historicamente foram e ainda são marginalizados, escanteados, dessas pessoas poderem ter a dignidade de ter sua autonomia de construir os seus processos, de questionar, de dizer, eu me nego a ficar numa situação de exclusão, de marginalização, de vulnerabilidade. Eu sou protagonista da minha história, da minha vida, sem demérito a ninguém. E eu vou, junto com meus grupos, com meus companheiros e companheiras, construir minha vida com dignidade. Isso é um enfrentamento. Mas é um enfrentamento, portanto, político, pedagógico, sabe assim, da participação cidadã das pessoas e da sua condição humana. Não é, portanto, um enfrentamento violento, né? Nem pautado por nenhum tipo de violência. Bom, então, eu vou compartilhar aqui com vocês, para fechar essa primeira intervenção minha aqui com vocês, alguns caminhos e possibilidades da gente construir essa extensão popular, muitos dos quais a gente vem delineando a partir de experiências desenvolvidas no âmbito do PNAB, como eu falei para vocês, tá? Então, assim, primeiro caminho que a gente tem frisado muito, em muitas conversas que a gente tem tido sobre essas questões todas, é a necessidade de tornar a realidade social, suas dinâmicas, suas contradições e suas complexidades como ponto de partida da ação educativa e também do projeto de extensão. E aí eu reforço, por que eu repiso nessa questão? É porque tem muitos projetos e ações de extensão que existem porque o professor gosta daquele tema, porque o estudante gosta daquele tema, e não tem problema nenhum você gostar de um tema ou de outro. Mas a universidade, enquanto instituição, ela precisa desenvolver processos de extensão, não porque pessoa A, B ou C tem preferência por temática A, B ou C, mas é porque a realidade social das comunidades, dos territórios, das instituições, dos serviços públicos, principalmente aqueles que estejam no entorno da universidade, ou na sua região, ou no seu estado, enfim,
que seja importante para esses contextos, entendeu? Não para a preferência pessoal de quem quer que seja, tá? Então, é a gente entender o seguinte, o que é que a realidade está pulsando, o que é que ela está provocando, o que ela está demandando, e a partir daí, a gente ir construindo os objetivos e os focos de nossas ações, tá? Então, eu vou compartilhar aqui algumas fotos dessa nossa trajetória do PNAB de 15 anos, que ilustra um pouco essa ideia, mostrando isso, que é importante você ver, para você tornar a realidade como ponto de partida, é importante você conviver com a realidade, botar o pé no chão, percorrer o bairro, percorrer o território, percorrer o PSF, percorrer as instituições, os serviços públicos, conviver com as pessoas para poder entender o que é que está demandando. Inclusive, em tempos de pandemia, conviver nos grupos de WhatsApp, né? Mas não é grupo de WhatsApp de fofoca que também é bom, não. Fofoca boa, não fake news, pelo amor de Deus, viu? Grupo com amigos, com amigas, etc. Mas são os grupos, por exemplo, de pessoas que estão trabalhando, discutindo as questões do território ou dos serviços e das instituições com os quais a gente trabalha, né? Ou seja, o ambiente virtual virou um ambiente assim análogo ao físico no sentido de que tem uma convivência ali, tem um fluxo de informação, de trocas, de relações que é importante conviver também. Então é convivendo com as pessoas e com os grupos que a gente vai descobrindo as pautas e as demandas que essa realidade nos provoca. Um segundo ponto que eu sempre venho dizendo que é importante é entender que a matéria-prima do processo educativo, portanto, do trabalho de extensão, não está em conteúdos técnicos científicos pré-estabelecidos, mas nos sentires, nos pensares e nos agires. Aí é o sentir, pensar e agir no plural, porque são várias formas de sentir, várias formas de pensar e várias formas de agir das pessoas diante dos problemas individuais, familiares e comunitários, os quais serão mobilizadores de uma ação educativa que tenha sentido para as pessoas, suas demandas e suas necessidades. Então, por esse ponto, a gente está querendo dizer o seguinte, não adianta, mesmo eu identificando que a comunidade, por exemplo, tem uma demanda de discutir, vamos supor, Covid-19, e eu chegar na comunidade para dar uma aula de Covid-19 da minha cabeça, com conteúdos técnicos, científicos pré-estabelecidos por mim, que não moro lá e que não trabalho cotidianamente lá, entendeu? Então, eu devo primeiro entender naquela temática como é que as pessoas estão se sentindo, pensando e agindo, como é que aquele problema, aquela questão se expressa na realidade dos problemas individuais, familiares e comunitários. E aí eu vou fazendo esse tema circular e eu vou entendendo formas de abordar aquela temática que tem um sentido e um significado para as pessoas ali. De repente, eu vou poder até, num determinado momento, trazer conteúdos técnicos e científicos, mas eu vou trazer a partir do que eu identifico que vai ter sentido para as demandas, de novo, individuais, familiares e comunitárias locais. Então, não adianta vir com conteúdo com bagagem pronta. Não significa com isso que você não leva, vamos dizer assim, metaforicamente, uma mochila com os conhecimentos científicos acumulados na universidade, que são fundamentais. Mas a diferença é que você não chega lá na comunidade, no serviço, na instituição, jogando essa mochila e o livro na cabeça de todo mundo que está lá. Não, você vai usando essa mochila conforme a realidade vai demandando e em diálogo com as saídas e as alternativas que as pessoas constroem na própria realidade dos serviços, das instituições e das comunidades também, tá? E aí, por exemplo, ao longo da história do PNAB, através de grupos, de reuniões, de oficinas, né, a gente foi fazendo várias formas da gente dialogar com as pessoas, escutar as pessoas. Para a gente escutar o sentir, o pensar e agir, a gente precisa pensar em processos onde as pessoas compartilhem como se sentem, compartilhem as suas ações e os seus cotidianos. A gente faz isso através de músicas, a gente faz isso através de práticas de cuidado, de alongamento, de relaxamento, a gente faz através de momentos de escuta da comunidade, dos seus protagonistas, dos seus moradores e moradoras, dos trabalhadores de saúde também.
Um terceiro elemento que eu queria frisar para vocês, e aí eu fecho essa minha primeira contribuição para vocês, é que é prescindível que, pela extensão popular, por esse modo da gente entender, conceber e agir na extensão, a gente possa prever a participação ativa, crítica e propositiva das pessoas na cogestão das atividades educativas e na construção compartilhada do conhecimento, necessário ao processo de resistência, resistências, enfrentamentos e lutas. Ou seja, é importante que a gente entenda o público não como público-alvo, mas como público participante. Então, essa coisa de público-alvo é uma coisa que sempre me incomodou, principalmente nos últimos 4 anos no Brasil, onde o discurso bélico, né, e violento tem aumentado, infelizmente, cada vez mais. Então, eu já não gostava dessa coisa de alvo. No contexto de guerra que o mundo vive atualmente, né, em vários contextos, né, com preocupação especial do que está acontecendo na Ucrânia, eu acho que essa ideia de alvo me preocupa ainda mais, né? Mas, de todo jeito, eu não gosto porque o alvo dá a ideia de como alguém que está ali esperando, ou então alguém que vai ser atingido, né? Por alguém que pensa tudo. Vamos substituir público-alvo por público participante, né? Então, nessa ideia de que as pessoas que estão nas instituições, no serviço ou nas comunidades com as quais a gente vai trabalhar, não são, vamos dizer assim, viu, bem, entre aspas, sacos vazios. Não são pessoas que não sabem nada, muito pelo contrário, são pessoas que têm trajetória, que têm história, que têm dúvidas, que têm propostas, que têm contribuições, que têm ideias, e qualquer que seja o tema que a gente for trabalhar lá, essas pessoas vão ter algo a dizer sobre aquele tema, e também qualquer que seja o trabalho e o processo que formos desenvolver de extensão naqueles contextos, as pessoas que moram e que trabalham ali vão ter algo a dizer, a contribuir sobre a forma da gente trabalhar. Então, as pessoas podem achar que é melhor uma oficina, que é melhor um curso, que é melhor uma palestra, que é melhor uma roda de conversa, que é melhor uma campanha, enfim. E as pessoas também vão se sentir mais incluídas e empoderadas se a gente trouxer as pessoas para construir essas ações junto com a gente, de maneira que as ações de extensão não sejam apenas protagonizadas pelos acadêmicos, mas possam também ser protagonizadas por trabalhadores e trabalhadoras que estão lá trabalhando nos serviços públicos, moradores e moradoras, cada pessoa contribuindo do seu lugar, com o seu saber, com o seu conhecimento, mas é justamente a possibilidade da gente contar com essa diversidade de contribuições que vai fazer do processo de extensão com essas características um processo rico, porque não vai ser um processo só da cabeça, por exemplo, de Pedro e dos estudantes que Pedro acompanha. Vai ser um processo da cabeça de Pedro, dos estudantes e também da cabeça, como é no caso do PNAB, a gente desenvolve junto com a comunidade um grupo de relaxamento de bem viver. Então vai estar lá Dona Lourdes, Dona Vera Lúcia, né? Dona Antônia, Dona Lourdinha, várias pessoas queridas da comunidade que conduzem um grupo junto com a gente, né? Sem falar de várias outras queridas que trabalham com a gente lá, Dona Hernádia, Dona Erlúcia, dentre várias outras. Então, a extensão fica mais rica, né? Quando a gente traz as pessoas nos seus territórios e nos seus contextos para protagonizar junto com a gente esse processo, tá? Então, pessoal, é mais ou menos isso inicialmente assim que eu queria trazer para vocês. Vou parar aqui um pouco, para que a gente possa apontar o seguinte, portanto, nós entendemos que a extensão ela pode e deve ser um processo transformador do ensino, da pesquisa, da própria universidade, porque pensamos a extensão como um processo que vai permitir com que toda a nossa construção de conhecimento seja uma construção conectada com o que está sendo demandado pela realidade social para que o nosso trabalho cotidiano responda às demandas e às necessidades dos grupos e dos trabalhadores que estão na ponta todo dia tentando fazer essa realidade melhorar e tentando superar os problemas que todo dia apontam
naquela realidade. E muito mais do que isso, essa extensão com essas características nos permite tentar vislumbrar uma extensão que é, como eu falei, que não tem apenas como protagonistas os acadêmicos. Pelo contrário, para que nós acadêmicos sejamos só um elemento a mais, para mobilizar naquele território a construção de protagonistas e de redes de solidariedade, de apoio social na construção incondicional da promoção integral, no nosso caso, né, da saúde das pessoas e do bem viver, entendendo que isso é um processo longo, porque nós estamos expostos pelo sistema capitalista que a gente vive, e ainda mais pela lógica atual, predominante em vários contextos de governo, inclusive do governo federal, de ultraliberalismo, onde as políticas sociais e públicas, especialmente aquelas orientadas para a diminuição das vulnerabilidades da desigualdade social, essas políticas estão sendo desmontadas e esfaceladas. Então, a gente precisa estar junto desses grupos e dessas pessoas para construir saídas, alternativas e possibilidades para que essas pessoas tenham o direito à sua dignidade, à sua vida com plenitude. Então, é um pouco essas primeiras colaborações que eu queria trazer para vocês e eu me coloco à disposição aí para a gente dialogar. Obrigado. E com essa reflexão encerramos aqui o nosso programa. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!